boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Meu nome é Luiz Fernando, eu faço parte do time de voluntários da SAMP desde 2012. Atualmente, eu sou líder do projeto da SAMP Universidades, que é um novo capítulo dedicado à interação de institutos de tecnologia e academia. A SAMP, para quem não sabe, ela é uma associação voltada à promoção de materiais e processos de engenharia avançados, tem a sua sede nos Estados Unidos e hoje conta com 40 capítulos em diversos países. No Brasil, a SAMP iniciou as atividades em 2012 com apoio de estruturas locais terceirizadas. A missão da SAMP. Nossa missão é fomentar interações nas empresas, academia e governo, a fim de disseminar conhecimento para promover a adoção de materiais e processos de engenharia avançados. A proposta de valor da SAMP é trazer conhecimento e promover a adoção de materiais e processos de engenharia avançados pela indústria, academia e governo, sendo que disponibiliza a maior biblioteca online de trabalhos técnicos em diversas áreas de aplicações do segmento, vídeos de palestras, treinamentos, eventos e interação com diversas comunidades. SAMP Universidades. A SAMP Universidades. A SAMP Universidades é um capítulo dedicado ao ecossistema e interação de estudantes, acadêmicos, institutos de ciência e tecnologia focados em materiais avançados. Essa é uma iniciativa que começou no final de 2020 e que hoje já tem algumas ações em andamento, como relação com institutos de ciências e tecnologia, universidades, startups, promove a disseminação de conhecimento, como bem dito, também promove o desafio acadêmico anualmente. Esse é um dos desafios mais interessantes, pois a gente encoraja alunos de diversos módulos e cursos a produzirem uma peça em material compósito de alto desempenho e que depois é validado em laboratório. Então, esse é um desafio que já ocorre há muitos anos e que anualmente a gente promove ele. No futuro, estamos buscando promover um novo desafio empreendedor para a confecção de peças, sempre atrelado aos anseios das indústrias que são da área de interesse da SAMP. A gente também apoia as fórmulas, tipo Fórmula SAI, Fórmula Elétrica, e também as ações complementares, como a Almaco, que é a Associação Latino-Americana de Materiais Compósitos, a ABQIM, entre outras. Também, entre suas ações, está normatização, o desafio de inserir o conteúdo de compósitos em matriz curricular e uma pesquisa aplicada para esses materiais avançados e promover uma facilidade maior para a indústria avançar em seus projetos. Então, eu deixo aqui a minha palavra para o Sandro Amico, mediador desse evento. Vamos iniciar agora o segundo webinar da SAMP Universidades, uma série de 8. Então, com você, Sandro. Olá, então, muito obrigado, Luiz. Boa noite a todos. Então, eu sou Sandro Amico, trabalho como professor e pesquisador na URGS, e serei, então, o mediador desse evento de hoje, parcerias, academia e indústria em compósitos, cases de sucesso, né? Então, eu gostaria de apresentar o nosso primeiro convidado de hoje, Ricardo Andrade. Eu vou ler o resumê dele aqui, agora. O Ricardo José Espanhol Andrade nasceu em 1982, no Barreiro, Portugal. Obteve licenciatura em Engenharia de Polímeros na Universidade do Minho, Portugal, em 2005, e mestrado na Universidade de Huelva, Espanha, em 2008. Realizou doutorado na Case Western Reserve University em Cleveland, Estados Unidos, em 2014, e fez pós-doutorado no Institute of Electronic Structure and Laser, Creta, na Grécia. Atualmente é professor assistente na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na graduação e pós-graduação em Engenharia de Materiais e Nanotecnologia, e pesquisador associado no McGrath, Instituto Mackenzie de Pesquisa em Grafeno e Nanotecnologias. Sua pesquisa abrange temas como a relação entre a história termomecânica e a estrutura morfologia de nanocompósitos poliméricos com base em grafeno e outros materiais 2D. A pesquisa também é dispersão de coloidade de materiais 2D sobre escoamentos cisalhantes e extensionais. E sua pesquisa pretende entender a estrutura e morfologia dos materiais multifásicos durante o processamento
e sua relação com as propriedades finais. Então, eu queria pedir ao Ricardo que faça, então, uma breve apresentação institucional e, na sequência, vamos para o segundo convidado. Por favor, Ricardo, fique à vontade. Obrigado por ter aceito o convite para participar. Bem, boa noite a todos. Deixa-me só começar a partilhar, então, aqui. Ok. Bem, espero que todos estão a ver a minha tela. Ok, obrigado. Bem, antes de mais, gostaria de agradecer à SAMP, não é, e ao Sandro pelo convite, por partilhar esta nossa parceria entre o Macagraph e a Dinitextil, ok? Já passámos desta parte, então o Sandro já me apresentou. Eu gosto de contextualizar porque a minha paixão da pesquisa aplicada, não é, na parte da indústria. Obrigado, Sandro, pela apresentação. E eu trabalho, como o Sandro falou, na Universidade de Mackenzie, também como pesquisador no Macagraph. Então, estamos situados essencialmente no centro de São Paulo. O Instituto Presbiteriano Mackenzie já existe, já é do Instituto de muita tradição no Brasil e em São Paulo, já com cerca de 151 anos. E iniciaram as atividades com os missionários presbiterianos George e Mary Ellen quando chegaram à cidade de São Paulo, ok? E dentro do Mackenzie, do Instituto Mackenzie, nasceu o Macagraph, fundado em 2013, foi um instituto de pesquisa, desenvolvimento e inovação focado em grafeno e materiais bidimensionais, que foi formado por pesquisadores e alunos da Universidade de Mackenzie, dentro do Instituto Mackenzie. Okay? Então, como eu vos disse, estamos situados no Instituto de São Paulo, e tem, em cima de tudo, o objetivo de gerar conhecimento através da formação de pessoal técnico qualificado, através de alunos de graduação, pós-graduandos, pós-docs, ok? E também desenvolver projetos de PDI com o setor produtivo, atuando nas áreas de nanomateriais, nanotecnologia, categorização avançada, gestão a mercado através de encomendas tecnológicas e prestações de serviço, ok? Então, este é o nosso edifício dentro do Instituto Mackenzie. Tem lá cerca de 10 andares, então laboratório, administração, auditórios, ok? Então ficam já desde convidados, assim que possível, também a poderem visitar. Temos as atividades de Macagraph, baseiam essencialmente em pesquisas académicas, temos muitos alunos, como falei, de graduação e pós-graduação, desenvolvendo as suas teses dentro do Macagraph. Temos também pesquisa, obviamente, e inovação, que é o que vamos falar hoje. E também temos outros programas que deixo já aqui, se tiverem interesse, também podem sempre procurar a direção e procurar o Macagraph para mais detalhes. Principais especialidades do Macagraph, nós trabalhamos essencialmente com fotónica, armazenamento de energia, filmes e membranas, sensores, compósitos poliméricos, também tintas condutivas, produção de grafeno e os materiais 2D e também na área de caracterização e metrologia. Claro que não chegamos aqui sem a nossa rede, tanto nacional como internacional, as nossas colaborações, que nos ajudam a chegar aqui e ter esse sucesso. Então agora deixo a palavra para o Sandro, né, para apresentar o nosso colega Naor. Ok. Obrigado, Ricardo. Então vamos então apresentar o nosso segundo convidado de hoje, Naor Henrique. Eu vou ler o resumê dele aqui. Naor Henrique nasceu em 1971 em São Paulo, atua no segmento têxtil desde 1993, sempre voltado para tecidos técnicos, principalmente destinados a revestimentos internos automotivos, e atualmente é diretor de PDI e engenharias na Dinitextil, com ampla experiência em gestão de projetos. A Dinitextil é uma empresa 100% nacional, que tem como um dos seus pilares a inovação. Seus produtos atendem os mercados automotivo, médico-hospitalar, segurança e industriais, destacando os seguintes clientes: Mercedes-Benz, Volkswagen, Marco Polo, Buscar, Caio, Comil, 3M, Saint-Gobain, entre outros. Muito obrigado, Naor, por ter aceito o convite. Fique à vontade aí para fazer a apresentação. Está sem microfone.
Bom, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade aí, o convite de estar participando aí desse evento. Bom, minha graduação foi primeiro administração de empresas e depois eu acabei me encantando aí pelo mundo de materiais e estou nesse mundo desde há muito tempo. Meu primeiro projeto foi em 1996. Mas vamos falar um pouco da Dini. Passa para mim, Ricardo. Bom, a Dini é uma empresa brasileira que esse ano, em fevereiro, completamos 30 anos. A gente basicamente atende os segmentos automotivo, a gente tem alguma coisa voltado para aeronaves, segurança, médico hospitalar, moveleiro e testes técnicos no geral. Atualmente, lideramos o fornecimento de tecidos nos segmentos de ônibus e reposição automotiva. Hoje a gente tem 300 funcionários, capacidade de produção de fios de poliéster de 300 toneladas mês e capacidade de produção de tecidos de 500 mil metros mês. Aqui uma linha do tempo, né? A Dini foi fundada em 91, ela iniciou com comercialização de tecidos para o mercado de reposição automotiva. De 94 a 96, ela começou a importar tecidos para revender aqui, e em 97 começou fabricação. E em 99 foi o primeiro fornecimento para a indústria automotiva. Em 2000, nós mudamos para a planta atual, que nós estamos hoje. Em 2002, começamos a exportação para México e Argentina, principalmente no segmento de ônibus. Em 2004, veio o primeiro fornecimento para a indústria automobilística de veículos leves. Em 2006, o nosso primeiro projeto global, que envolveu uma parceria com uma empresa italiana. Em 2009, inauguramos a nossa planta de corte e costura. Em 2011, formamos uma parceria global entre as empresas Martor e Kawashima. Em 2016, nós inauguramos a planta de fiação. Em 2018, nós firmamos a parceria com o Macgraph, embora em 2017 a gente já estava conversando bastante, inclusive escrevendo projetos em conjunto. Em 2019, começamos a fornecer para a área de segurança. Em 2020, a área médico-hospitalar. Em 2021, a gente consolidou tudo que a gente vinha estudando aí, desenvolvendo de compósitos, e a gente passou a ter dentro da nossa fiação nanotecnologia. Então, grafeno, cerâmicos e metais nobres. Tá? Eu só vou fazer um parênteses aqui, nosso fundador acabou de entrar na reunião, o seu Cláudio Dini também está participando. Hoje, a Dini, embora sendo uma empresa nacional, né, ela tem presença global. Então, nós estamos aptos a participar de projetos com alcance global. Então, a gente tem 2 parceiros que acabam dando cobertura para esse atendimento global. Pode passar. Nossos principais clientes, né, Mercedes, Volkswagen, Volvo, Marco Polo, Comil, 3M, Embraer, Buscar, CDC, Taurus, Saint-Gobain, Hélice. Então, basicamente, nós atendemos todos os mercados onde tem a necessidade de tecidos técnicos. Bom, aí acho que você continua daí, né, o Ricardo, depois a gente vai intercalando. Ok. Bem, posso... Deixa eu só introduzir, então. Bom, então agora acabamos as 2 apresentações institucionais, então vamos começar agora a falar sobre o tópico deste webinar, que são fios têxteis à base de grafeno do laboratório à planta industrial. Eu vou pedir para a audiência, então, deixar a câmera e o microfone desligado, tá? E que façam suas perguntas pelo chat ali, que a gente, no final, depois da apresentação deles agora,
No final, a gente vai fazer pelo menos uns 15 minutos de perguntas, com certeza vamos fazer várias perguntas ali. Fiquem à vontade para escrever suas perguntas pelo chat. Então é isso, Ricardo Naô, fique à vontade então para a apresentação do projeto. Obrigado, Sandro. Obrigado pela oportunidade. Então, antes de começar a falar mais objetivamente da nossa parceria, só gostava de contextualizar a audiência, não é? E para aqueles que não estão familiarizados com o grafeno, eu sei que hoje em dia se fala muito do grafeno, não é? Mas para aqueles que não estão ainda familiarizados, o que é o grafeno? O grafeno é um cristal com a espessura de um único átomo, ok? Formado por átomos de carbono, ok? Dispostos em uma estrutura hexagonal cristalina, com esta forma que é apresentada aqui, até muitas vezes a gente chama de honeycomb, ok? Por ter a forma da colmeia. E de onde vem o grafeno? Porque é que também o grafeno tem se tornado tão importante no território brasileiro? Porque vem da grafite e o Brasil tem reservas, penso que seja a segunda ou terceira reserva mundial em grafite, ok? Então temos realmente um minério internamente, e o grafeno vem da grafite, ok? Então temos a grafite composta por várias camadas e cada camada é uma folha de grafeno, ok? E é esta estrutura atómica e esta morfologia que apresenta as propriedades superlativas do grafeno, que é um material muito leve, considerado o mais leve, com densidade por volta de 0,77 miligramas por metro quadrado, e também com uma área superficial de 2.630 metros quadrados por grama, ok? Então, se tivermos 3 gramas de grafeno, são suficientes para cobrir um campo de futebol, ok? Então, mas quero lembrar novamente que as propriedades que eu estou falando neste momento são apenas de uma única camada de grafeno, ok? Ele é transparente, o grafeno observa apenas 2% da luz, portanto é quase invisível ao olho nu. É um material mais forte, com um modo de Young de 340 Nm. É o melhor condutor de eletricidade, também possui a maior quantidade térmica, e é um material mais fino, ok? Tem esta camada atômica, tem por volta de 0,34 nanômetros, ok? Então, esta estrutura realmente, esta morfologia do grafeno, permite ter estas propriedades superlativas. Como é que se obtém o grafeno? Hoje vou falar essencialmente de 2 métodos, através da obtenção da grafite. Pode ser através da exfoliação química da grafite, ok? Através da oxidação, onde obtemos o óxido de grafite, e depois através da esfoliação, ok? Obtemos o óxido de grafeno, ok? Geralmente este material, este método é baixo custo, tem um alto rendimento, ok? Por isso muito usado em laboratórios também já industrialmente. Só que uma das vantagens é que a introdução destes grupos funcionais, que a gente por vezes chama de defeitos, baixa a quantidade elétrica, ok? Se nós quisermos aumentar ou repor essa estrutura, geralmente ocorre uma redução e obtemos óxido de grafeno reduzido com o aumento da quantidade elétrica, ok? Por outro lado, também temos o grafeno obtido por fase líquida, novamente através da grafite, mas aqui utilizamos essencialmente ondas mecânicas, né, através do ultrassom, ou de ponteiro, ou de reatores, que fazem com que as camadas do grafeno se afastem por essas ondas mecânicas, ok? Também é um baixo custo, é um alto rendimento. Aqui já se consegue obter diretamente um material com alta quantidade elétrica, uma vez que não existe oxidação, ou existe pouca oxidação dos planos do grafeno, ok? E também existe a possibilidade de esfoliar, portanto, do polímero. Okay? Então, aqui existem vantagens e desvantagens em cada um do processo, e também dependendo do fator industrial
em cada um que se aplica. Deste modo, o grafeno realmente vem sendo estudado e aplicado em diferentes setores, seja comunicações optoeletrónica, energia, revestimento e tintas, na área automotiva e aeronáutica, sensores e compósitos, ok? Então, essencialmente, vamos falar aqui na área de compósitos. Nós trabalhamos essencialmente com polímeros. Polímeros têm baixa densidade, têm resistência à corrosão, são fáceis de fabricar e também têm outras propriedades, como também fácil processabilidade também, que nós, no nosso grupo no Macagraf, na área de materiais multifuncionais, trabalhamos na pesquisa e aplicação desses materiais. E por que usar o grafeno em compósitos poliméricos? Essencialmente pela sua elevada área superficial, e quando trabalhamos nessa área de nanotecnologia, a quantidade de material para alcançar as propriedades desejadas realmente é muito baixa. Então aqui o objetivo realmente passa por transferir as propriedades superlativas do grafeno para os polímeros, obtendo um nanocompósito, geralmente até nanocompósitos multifuncionais. Então nós trabalhamos essencialmente na obtenção de materiais multifuncionais, seja ele polímeros ou fluidos. Então temos geralmente um polímero ou um fluido, onde misturamos com material bidimensional. Nós também trabalhamos com outros materiais bidimensionais no Macagraf. Hoje estamos a falar essencialmente do grafeno. Fazemos a nossa mistura, não é? Seja por solução ou seja através de mistura fundida, são os dois métodos que nós mais usamos nos nossos estudos e aplicações, com o intuito de obter materiais para diferentes aplicações, seja para materiais de alta performance, polímeros eletrónicos, materiais para impressão 3D, materiais mais resistentes e também com maior impermeabilidade, também na área de têxteis, não é? E também na área de tintas, também vamos trabalhar nessa área. Então, só para demonstrar muito brevemente o que temos feito, temos trabalhado com elastoméricos termoplásticos. Isto é um último trabalho de uma aluna que defendeu recentemente o seu doutorado, que trabalhou num dispositivo artificial, que basicamente é um coração artificial, que é usado para quando as pessoas estão à espera de transplantes. Ok, então eu trabalhei uma membrana que realmente teve propriedades mecânicas melhoradas de que já existe. Também trabalhamos com tintas à base de grafeno, tintas condutivas em filmes flexíveis, também para propriedades condutivas, também para a blindagem eletromagnética. Trabalhamos também na área de impressão 3D, aqui um trabalho com PCL e hidroxapatita, em que foi produzido, envolvido protótipos de materiais 3D para substituição celular, e também materiais inteligentes. Okay? Aqui também um trabalho recentemente de uma aluna de doutorado que trabalha com materiais inteligentes, aqui um material que responde a um estímulo elétrico e que muda a sua forma. E aqui foi através destas pesquisas que nos veio, não é, a nossa parceria Macagraf de têxtil. E agora vou deixar o meu caro amigo Naor continuar aqui, atenção, sou eu que falo. Naor, pode falar aí um pouco da nossa história, que começou lá em 2016. Bom, lá em 2016, o Macagraf promoveu, junto à BIT, uma visitação lá, né, nas instalações, e foi a partir desse evento que nós começamos a conversar e se aproximar. E aí, em 2017, surgiu a oportunidade de escrevermos um projeto a 4 mãos e submeter ao Inova Mineral. Então, esse projeto foi submetido ao Inova Mineral. Foi um projeto que tirou nota 10 em inovação.
E em janeiro de 18 nós começamos efetivamente a trabalhar. Então, de lá para cá foi Não, foi em 19, né? Não, 19. Em 19. Início de 19, nós assinamos contrato no final de 18. Início de 19, nós começamos a trabalhar efetivamente no projeto. E assim, no início, a discrepância entre a academia e a indústria era muito grande. Então, os times da indústria muito diferente dos times da academia, a forma de enxergar o projeto entre os dois era muito diferente. E com o avanço do projeto, nós começamos a nos aproximar mais e equilibrar mais essas diferenças, diminuir esse gap. E isso daí foi o que nos proporcionou o sucesso, né? Hoje a gente já tem alguns produtos que estão em produção, já estão em linha, já produzindo em escala industrial e num curto espaço de tempo. Esse projeto, ele vai até o final de 2021 e até por conta da pandemia a gente vai estender ele ainda ao primeiro semestre de 2022 e já tem outros projetos que devem começar aí até mesmo antes desse terminar. É isso, não é? Só para reforçar um pouco também o que o Nau falou, não é? Acho que o sucesso ocorrendo deste projeto é essencialmente, como o Nau falou, o projeto a 4 mãos, desde a escrita, nós começamos a escrever, não é? Esse projeto, desde muito cedo, e ao longo do projeto tem sido isso, não é? Claro que no início tivemos que haver, como diz o Naur muito bem, havia ali um gap, não é? Que nós, Macagraph, somos flexíveis, não é? E também soubemos entender, não é? As demandas da indústria, neste caso da Dini Têxtil, para ajustar o projeto a essa demanda e também às necessidades deles. Okay? Então isso vem sendo feito. Mas isso vem sendo feito também porque existe uma equipe que foi construída logo desde o início, que vem ajudando muito nesse sucesso, ok? Então, se fala também do Dr. Pablo, ok? É um doutor que está trabalhando em exclusividade no projeto, ok? Temos também a nossa colaboração, o nosso professor Guilhermino, sempre disponível para nos ajudar. E o que eu gosto também deste projeto é que ele foi possível, não é? Como também faz parte dos objetivos do Macagraph, também é formar pessoas. Então, foi possível ter 2 alunos de mestrado. Desde o início tivemos logo a Tamires, okay, trabalhando desde connosco e muito do resultado e dos objetivos alcançados deve-se também muito a esse trabalho dela. E mais agora no meio do projeto, o mestre André também entrou agora no projeto. Okay? Então, do nosso lado, temos aqui uma equipa realmente que soube atender as demandas da Dini, sempre trabalhando em conjunto com eles, temos reuniões todas as semanas, ok? E do lado deles, coordenado pelo Naor, temos a equipa dele, Naor. Nós temos a Bianca, que ajuda na coordenação aí do projeto, né? O Rafael, que é o coordenador técnico, e a Monique, que é da área de design, né? Porque a gente também tem que pensar não só na funcionalidade, né? Como a gente trabalha com itens de aparência, também na questão design, aí também uma coisa que tem que interagir muito de perto com o nosso projeto. Uhum. Então, só para descrever assim, do modo geral, o projeto, por questões legais e também por questões de sigilo, não poderemos entrar muito no detalhe, mas desde o início, claro que um dos desafios foi a obtenção em larga escala do grafeno, não é? A gente
trabalha com grafeno de laboratório, nas nossas pesquisas mais académicas, não é? Mas quando nos deparamos com projetos industriais, nós nos deparamos, tínhamos de procurar, não é? Fornecedores, não é? Que nos pudessem ajudar no desenvolvimento e depois, posteriormente, até fornecer a própria DIN, ok? Então, desde o princípio, temos tido uma colaboração com o CT Nano, no oxiggrafeno, fornecendo aí, posso falar que um dos grandes êxitos também do projeto foi realmente a qualidade do material que é fornecida por eles, com uma alta razão de aspecto e podendo realmente obter concentrações muito baixas do material utilizado. E mais recentemente também começámos a nossa colaboração com o MG Grafeno, mas aí já na obtenção e o uso de grafeno para outras propriedades também que são objetivos do projeto. Nós fazemos já, usamos as nossas técnicas, não é, usadas nas nossas pesquisas, desenvolvidas no nosso grupo de masterização. Nós temos a nossa técnicas de pré-esfoliação do nosso material, que depois introduzimos numa extrusora de rosca, em que misturamos, não é? E depois obtemos os nossos pellets, ok? Que aí fornecemos já à Dini Têxtil, e tem sido esta constante entender do nosso lado, não é? A parte científica, não é? Que estamos a fazer e a relação dos materiais, dos compósitos, com a estrutura e morfologia obtida, conseguindo, não é, entender e relacionar com as atividades finais, e depois enviando, não é, e muitas vezes os alunos próprios e também o Dr. Pablo para lá, e trabalhando em conjunto, tentando otimizar, não é, com os técnicos e com os técnicos da Dini para obter diferentes produtos, ok? Então aí, temos aí, passo a palavra ao Naor para explicar um pouco mais da própria Dini. Uma coisa é você produzir dentro de um laboratório e outra coisa é ir para uma extrusora, aí, como vocês estão vendo aí na figura aí em azul, né? Então, acho que esse daí foi o grande desafio, né? Sair de uma escala de uma extrusora de laboratório, de uma mistura de laboratório para uma mistura em escala industrial. E o mais importante, né? A gente ajustamos tanto o produto quanto o processo no laboratório e basicamente não tivemos grandes modificações quando nós fomos para o equipamento de produção. Então, a gente conseguiu simular muito bem em laboratório, conseguiu gerar dados suficientes para desenvolver modelos matemáticos de forma que pudéssemos ser bem assertivos no resultado final que estávamos esperando em escala industrial. Então, eu acho que isso daí foi um grande aprendizado dos dois lados, né? Então, de um lado, a academia com todos os protocolos, com todas as formalidades, e a indústria do outro lado com a questão de tempo, custo, que acaba sendo antagônico, mas aqui foi uma coisa que deu certo, né? Então, hoje nós temos capacidade para produzir 150 toneladas mês de fios compósitos com grafeno com várias funcionalidades, né? Só para complementar, realmente esse é um grande desafio, até para mim como pesquisador e na área de radiologia, né? Sempre tive essa grande preocupação, que é uma coisa obter o compósito na mistura lá, não é? Ter os nossos pellets, mas depois chegar aqui, estamos a falar de fios que são puxados, se não estou enganado, são 1000 rotações por minuto. 3.000, não é? Então temos aí realmente escoamentos estacionais que eu pensei que, bem, se calhar não vai correr bem. Só que o nosso trabalho de casa foi aí, se calhar demorámos muito,
lembro do Naor, estava a telefonar todas as semanas, mas quando é que vamos ter produto, quando é que vamos ter produto, mas deixa só ter mais certeza. E realmente quando chegámos lá, conseguimos puxar realmente o fio, ok? Houve só ali uns ajustes, mas conseguimos puxar fio logo da primeira vez, o que foi muito gratificante para mim e também para o resto da equipe. Mas realmente foi um salto muito grande. Foi um salto muito grande de passar do laboratório para chegar aí. Mas acho que é bom até para os próprios alunos e quando vão lá e conseguirem ver o que eles estão a estudar e aplicar na indústria. Okay? Então acho que também é algo de louvar nesse âmbito o projeto. Ok? E assim, né? Para a gente colocar um produto em linha, nós tivemos que ter várias certezas, né? Então, questões dermatológicas, questões de repetibilidade de processo, questões de fornecimento de matéria-prima. Então, todas essas questões, a gente acabou, nós como indústria, acabamos compartilhando com o pessoal da academia. Então, eles sentiram na pele. Então, esses alunos, esses pesquisadores, eu acredito que hoje eles têm uma visão muito diferente do que eles tinham antes desse projeto. Porque eles conseguiram sentir, efetivamente, como é sair do TRL 2, 3 lá e ir para o 9, isso daí na veia mesmo, né? Eles acompanharam todo esse processo, toda essa evolução. Não, sem dúvida, isso é algo muito vantajoso para a formação de pessoas que está a acontecer, penso no Brasil, não é, mas em concreto neste projeto, ok? E o outro desafio foi também esta interação, não é, depois que é o processo de selagem, a obtenção de tecidos tecnológicos multifuncionais, que é o que a gente tem vindo agora a fazer, essencialmente este último ano. Ocorreu a pandemia, é um projeto que quase não parou no início, alguns meses, mas o Macraf fez de tudo para conseguir abrir as portas para os projetos com a empresa, e ultimamente estamos otimizando o processo de selagem, procurando realmente um tecido tecnológico multifuncional, com reforço mecânico, redução de atrito, aí estamos a falar essencialmente de medidas em relação à abrasão, propriedade antiviral, cuidado térmica, de elétrica, radiação eletromagnética. Então procuramos, com os nossos estudos, com o nosso desenvolvimento, procurar assim tecidos tecnológicos multifuncionais com diferentes funcionalidades, ok, para atender aí diferentes clientes da DIN. Okay? Inclusive, né, eu até estou vendo aqui, essa foto aqui é de um produto de um cliente nosso, né? E estou vendo. Deixa-me passar, não, aqui assim. Ah, tá. Eles podem ver, ok? Então, podes falar agora. Tá. Ok. Então, esse daqui é um produto que foi desenvolvido exclusivamente por um cliente nosso. Até estou vendo que o Furlaneto, que é do cliente, está participando aqui conosco. Até agradeço a participação dele aí também. Guilherme Furlaneto. Esse tecido aqui é um tecido que ele tem uma função antiviral. Ele foi lançado lá no início da pandemia, num esforço muito grande desse cliente, né? Que ele quis sair na frente de todo mundo, até com uma preocupação com a sociedade, né? De estar fornecendo um produto aí com ambiente biosseguro, né? Então, nós trabalhamos forte, em 40 dias conseguimos colocar aí esses tecidos, tanto das poltronas quanto das cortinas, com efeito antiviral. E isso direto na massa do fio, uma coisa que foi bem louvável e bem arrojada, né? Uhum. E com esse mesmo cliente a gente está evoluindo, né, para tecidos com grafeno, para reduzir peso e melhorar aí propriedades mecânicas. E outra coisa que tu falaste, não é? E que acho que é essencial, não é? Nós, nossa pesquisa, né, neste momento estamos aí
em elaboração de patentes, estamos patentes submetidas, não é, em avaliação, e a nossa procura realmente, nós procuramos muito e ver um fio, assim, patenteado, né? Pode, claro, haver produtos já, mas no patenteado é de sigilo. Mas realmente uma das vantagens é que o grafeno não está inserido na massa do fio, não é? Ele é misturado, ele não é uma tinta que vai cobrir, não é, o fio ou o tecido, que nesse caso pode ter propriedades melhoradas ou outras propriedades também elétricas, mas com o lavar ou desgastar, não é, vai perdendo essa propriedade, o que não é o nosso caso, não é o nosso caso, como ele é inserido já na matriz do polímero, não temos essa preocupação, não é? Inclusive, né, nós estamos em desenvolvimento com alguns clientes até fora do país, e o tecido já foi submetido a testes de resistência, né, testes de envelhecimento, e as propriedades permanecem intactas, né? Então, isso daí já foi exaustivamente testado. Isso é uma grande vantagem, não é? Bem, eu acho que era mais ou menos que a gente queria mostrar a nossa parceria. Espero que tenhamos conseguido ter aqui, pelo menos, ter aqui um material que consiga suscitar muitas perguntas, não é? Para que agora, para o resto do tema, a gente consiga debater, responder o que a gente conseguir, não é? E temos aqui uma conversa boa por o resto do tempo, ok? Então, obrigado pela vossa atenção. Sandro, passa a palavra. Muito obrigado aos dois aí pela apresentação, muito interessante. Temos aqui várias perguntas aqui no chat, eu vou seguir a ordem que elas foram chegando aqui, tá? Bom, fique à vontade para responder, se não puder, enfim. A gente vai entender, obviamente, pela natureza da apresentação. Então, vamos lá. Bom, então, a primeira do Eliseu William de Souza: sendo o grafeno um material de dimensões nanométricas, quais os cuidados em termos de manuseio e se há EPIs específicos para a manipulação desse material? E também ele faz uma pergunta sobre a produção em larga escala de grafeno no Brasil. Por favor, cara. Sim, temos o nosso EPIs, né, laboratório, como eu falo, é um nanomaterial, não é tão... jaleco, óculos, como é laboratório, a gente usa o que é geralmente em laboratório, não é? Agora, se nos perguntar o que é usado em produção a larga escala, eu não sei responder porque nunca permitiram visitar, não é assim uma, então... Não, mas eu acho que tem que deixar claro que não é necessário EPIs específicos. O mesmo que você usa dentro de um laboratório é o que você usa para fazer a dispersão aí. Não tem... E assim, hoje, o Brasil, ele, nas quantidades que são necessárias para esses produtos, o Brasil é autossuficiente e você tem grafeno de qualidade sem necessidade de ficar importando. No caso, o fornecedor de vocês é o CTNano, desse projeto aí? Do CTNano? Do projeto, sim. O fornecedor para escala industrial, a gente prefere deixar ainda em aberto. Tá ok, tá ótimo. Bom, o professor Polímeros, Derval dos Santos Rosa, pergunta aí, primeiro, parabeniza pelo trabalho, e gostaria que falasse um pouco mais sobre a dispersão do grafeno e as preocupações nas condições de processo. Para o Ricardo aí. Olá, professor Derval. Bem, o que é que eu posso falar? Bem, já dispersa, não é? Temos as nossas técnicas de pré-dispersão, já tem uma pré-dispersão antes de entrar dentro da extrusora, não é? Temos várias técnicas dependendo do polígono, ok? Então, aqui no poliéster temos a nossa técnica, temos sempre essa preocupação de fazer uma pré-dispersão, uma pré-esfoliação, quando entra já na nossa extrusora dupla rosca, já sai, não é? E temos uma boa dispersão, ok? Temos uma boa dispersão no nosso compósito, ok? Eu não quero levantar muito, mas assim... Alguém vai levantar esta questão da concentração.
é mesmo muito baixa. Eu vou dizer que é menos que 1%, ou menos que 0,5%, tá? Eu não posso levantar muito mais. Tá ok, tá ok. A professora Mirabel, da Unifesp, pergunta quais os mercados que vocês pretendem atingir, né? E se o projeto começou com a prospecção do mercado antecipada? Acho que o Naor pode responder, né? A gente já tem um segmento de mercado que nós atuamos desde o início, né? Basicamente mercado automotivo e mercado de tecidos técnicos. Como eu disse lá na apresentação, nós somos uma empresa brasileira e nossos concorrentes são todas multinacionais, nossos fornecedores são todos multinacionais, então nossos clientes, na maioria, todos multinacionais. Então, nós sempre levamos como um pilar a inovação. Então, a gente, para sobreviver e crescer, nós falamos, a gente precisa ter um diferencial para oferecer no mercado. Então, a gente prospectou o mercado automotivo, então a gente viu uma necessidade muito grande de redução de peso, principalmente nos pesados, ônibus e caminhões, questões de abrasão e resistência mecânica. Então, a gente focou, né? A gente procurou as propriedades em cima das propriedades que nós imaginávamos que conseguiríamos chegar e aí a gente foi para esse mercado. Então, hoje, ele vai ser destinado principalmente aos pesados. E aí, depois da pandemia, veio a função viral, né? Então, a gente conseguiu potencializar a função viral usando o grafeno. Então, com isso, abriu outros mercados. Então, o mercado médico hospitalar, o segmento médico hospitalar nosso é recente, é pós-pandemia. Então, me abriu para cortinas de hospitalares, para uma série de produtos que até então não fazia parte do nosso portfólio. E a gente começou também a trabalhar a questão de blindagem eletromagnética para a aeroespacial. Então, dentro de uma aeronave, dentro desse segmento, existe uma necessidade muito grande para blindagem eletromagnética, principalmente de superfícies complexas. E com tecido, isso daí torna-se muito mais fácil. Ótimo. O Nauru, o Alberto, e também agora um último aqui, o Renan Demore, pergunta um pouco mais, quer saber um pouco mais sobre a capacidade antiviral, propriedade antiviral. E o Renan também pergunta quais testes foram feitos citotóxicos ou antivirais, aí, normas utilizadas, alguma coisa nessa linha aí de ensaios. Então, antiviral, tem uma eficiência de 99,9%, isso no primeiro minuto. A norma utilizada é ISO 18182. Os testes foram realizados pela doutora Clarice Arnes, lá da Unicamp. Isso com relação à função antiviral. Também, em paralelo a isso, nós fizemos esses testes, levando em consideração a mesma norma, nos laboratórios da Fresenius SGS, lá na Alemanha. Tá? E também a gente encontrou um resultado muito parecido. Com relação a citotoxicidade. Nós testamos igual testa a parte da beleza, né? Então, submetemos a testes dermatológicos, né, que permite dizer que o produto foi dermatologicamente testado. Tá? Então, inclusive, quem nos orientou a fazer esses testes foi justamente um cliente muito grande, alemão, que vai lançar o nosso produto num veículo aí para 2023. Tá ótimo. Tá certo. Bom, agora temos uma pergunta do José Cruz aqui. Algumas aplicações de fios de poliéster na indústria têxtil requerem fios texturizados. No caso desses fios com grafeno, poderiam passar por texturização, jato de ar, falsa torção, por exemplo? Sim. Nós temos tanto os fios texturizados quanto os fios estirados. Tá? Então, isso daí a gente também já considerou. Inclusive, todas essas texturizações aí citadas, a gente já utiliza de linha.
Tá, ok. Bom, tem mais uma pergunta aqui sobre dispersão do grafeno, eu vou pular. Agora uma do Lauro Cohen. Quais são as demandas? Eu lembro que você falou alguma coisa sobre o design, né? Preocupação com design, enfim. Quais são as demandas de atuação para o design em projetos como esse? Naú, acho que você pode responder. Então, o que acontece? Quando você fala que tem um produto com grafeno, o pessoal do design já fala, putz, você tem um negócio totalmente diferente. Ah, como será que é? Então, assim, se eu colocar um produto fabricado com fio de grafeno e um outro com fio convencional, dificilmente você vai ver a diferença. Muda alguma coisa com relação ao toque e também a condutividade térmica. Então, se você for pegar um no outro, você vai sentir um mais gelado do que... O com grafeno ele é mais gelado do que o convencional. E aí, o que acontece? Para efeitos de marketing, eu tenho que ter a pessoa do design junto comigo para criar uma coisa um pouco diferenciada. Porque senão vai causar uma certa frustração, né? Porque o cara vai falar, pô, melhorou o que aqui? Qual que é a diferença? Então, é meio difícil, né? Até eu falo para o meu pessoal de vendas, quando me pede uma amostra, eu falo, pô, teu cliente tem um Raman lá para ver se vai ter grafeno lá, porque não tem, é igual, né? Sim, a quantidade é muito pequena. E a ideia mesmo é não causar uma grande mudança na aparência do material, né? Porque isso daí acaba até trazendo problemas de uma certa forma, né? Certo. Bom, o Fernando Palestra pergunta se vocês podem enviar a apresentação por e-mail, mas não é necessário isso, porque isso aqui está sendo gravado, né? E vai estar à disposição no YouTube lá para todos visualizarem os slides novamente, tá? Eu queria que você falasse um pouco, essa aqui é a minha própria, eu vi que tudo começou com um edital da FINEP, né? Foi. Ou seja, mais uma vez prova a importância desses órgãos de fomento à cooperação, indústria e instituições de ensino e pesquisa. Eu queria que você falasse um pouco mais, Ricardo, como é que foi a tua experiência na submissão de projeto e o projeto em si, e novas perspectivas de outros projetos, ou agora a Dini Têxtil aqui assume todos os fomentos a partir de agora? Não, mas peraí, ó. O expertise do FINEP era da Dini Têxtil que nós passamos para eles, viu? A gente já vinha de outros FINEPs, né? FINEPs Desenvolve São Paulo. E aí foi o primeiro FINEP do Ricardo, né, Ricardo? Não, com certeza. Eu tinha acabado de chegar, não é, no Macagraf. Eu vinha de um pós-doutorado na Grécia, tinha acabado de chegar. E pronto, era novidade, e nem continua a ser novidade, não é? Tínhamos muitas empresas, não é? Visitando, workshops, e eu não canso de repetir, ok? Eu parabenizo a Dini por ter tido essa visão inovadora tão lá atrás, ok? E ter apostado em nós no início. Tínhamos sempre uma equipa muito nova, não é? Sendo formada. E realmente a gente avançou-se e foi claro que o FINEP em princípio era para ser um projeto muito grande, ok? Então primeiro era para ser uma quantia muito maior, tinha mais gente até do próprio Macagraf envolvida, mas depois nós tivemos muito boa nota, mas entretanto não foi considerado para subvenção, ok? E aí, mas a Dini não se fez rogada e continuou com o projeto, fez um crédito com a FINEP e usou esse próprio dinheiro no próprio projeto. Claro que o projeto teve que ser mais encurtado, o projeto inicial era 5 anos e ficou em 3, ok? Mas os principais objetivos mantiveram-se e foi depois escrever esse projeto juntamente com o Naur, e o Naur realmente aí tem-me ensinado muita parte de gerência de projetos, da parte de escrever um projeto para a FINEP é totalmente diferente de escrever um projeto para a FAPESP, não é? Totalmente diferente. Tem nada a ver. A linguagem, como se escreve, então, isso ensinou muito.
e realmente foi um aprendizado, tem sido um aprendizado, ok? Para mim, como pesquisador, porque eu vim para o McGrath realmente para ter esta pesquisa, essa minha paixão pesquisa aplicada a empresas, e tem sido uma gratidão muito grande com a própria DIN, no todo, não é? O próprio Cláudio, que sempre apostou muito em nós, e em especial a Naor, não é? Para todo o aprendizado. Claro, claro. Eu vi lá uma equipe grande ali, acho que foram 8 pessoas naquele slide ali, pós-graduando, se beneficiando também da interação com a empresa. Isso é fantástico, também ter alunos, não é? Sendo formados através deste projeto, que eu acho que realmente, e isso vem de algo que eu vim aprendendo muito nos Estados Unidos, não é? Que eles têm muitos projetos para financiar pesquisa, não é? Juntamente com empresas e que formam pessoas, não é? E eu quis trazer um pouco desse aprendizado lá para cá. E assim, Sandro, o Cláudio Dini, né, que é o fundador da Dini, ele sempre foi voltado a essa parte de inovação. Lá atrás, no início da Dini, quando a gente vendia muito tecido para esse mercado de reposição, que tinha muito tapeceiro, que era o nosso cliente, a gente representava a 3M vendendo as colas da 3M, para o tapeceiro colar lá o tecido no teto do carro. E aí a 3M fez um convite para nós para visitar lá o centro de desenvolvimento deles lá nos Estados Unidos. E aí o Cláudio voltou encantado com aquilo e falou, olha, a gente tem que ir para esse lado. Só que a gente não tinha dinheiro, né? Não tinha recurso para fazer isso. E aí, na mesma época, apareceu um projeto, uma chamada pública do FINEP, e a gente pegou e escreveu lá o projeto meio de uma forma assim, sem, vamos fazer, né? Vamos ver o que dá. E foi a primeira subvenção que nós fizemos. E aí foi o primeiro projeto que entrou dentro da Dini. E de lá para cá, a gente sempre procurou, ou via fomento, né? Subvenção, ou mesmo financiamento, ou mesmo recursos próprios, sempre investindo nessa questão de inovação. E a gente sempre buscou uma parceria com uma instituição de ensino, com o ICT. A gente tentou com a pública e esbarrava na burocracia. Tentou com outro, aí também não dava jeito. E aí a gente acabou encontrando no McGrath, no Mackenzie, um parceiro que conseguisse entender as nossas necessidades. E essa parceria aí já dura aí alguns anos aí, e a gente já obteve algum sucesso nisso. Não, com certeza. Eu estou vendo aqui pelo chat muitas pessoas parabenizando, não só pela palestra, mas pela parceria, o professor Sérgio Pezinho, o professor Derval, Vanderlei, todo mundo aqui falando, gostando bastante. Eu estou muito animado aí. Bom, você sabe que a ideia aqui desse webinar aqui é inspirar novas parcerias, né? Mostrar os cases de sucesso e inspirar novas parcerias para que outras empresas e outras universidades consigam também ter um case tão bonito aí, de tanto sucesso como o de vocês aí. Então, eu queria, para encerrar essa parte aqui de vocês, eu queria que vocês dessem uma mensagem final ou uma dica ali para as empresas. O Ricardo pode falar pelo lado das instituições de pesquisa, das empresas, como fazer para aumentar essa interação, o que pode ser feito, como encontrar as empresas, e ele fala como encontrar as universidades e como pode ser viabilizar esse tipo de parceria. Ricardo, por favor, sua mensagem final. Então. Bem, eu acho que sermos flexíveis. A flexibilidade das instituições, não ser tão engessadas. A gente sabe que há muita legislação, mas eu acho que temos que ser flexíveis, e não só as instituições, mas também os próprios pesquisadores, ok? E nós vemos, pesquisador é uma paixão, nós estamos aqui e a gente sabe disso, é por paixão, gente. E cada vez mais vemos os cortes, não é, ano após ano, no Brasil, não é? E é complicado fazer pesquisa assim, não é? Mas, por outro lado, temos que olhar realmente empresas, não é, como financiadoras da nossa pesquisa. Mas aí temos que entender também
o pesquisador tem que entender do outro lado que está uma empresa a investir dinheiro do bolso dela, então ela realmente quer resultados, ela não quer paper, ok? Nós vamos ter papers, mas primeiro vai ser patentes, para mim vai ser o produto e depois vamos ter os nossos papers, vai ter o nosso conhecimento, ok? Então acho que é isso, acho que também nós do nosso lado pesquisadores, entender do outro lado está alguém pondo dinheiro do bolso dela, ok, que ela procura realmente procura resultados e os resultados vão ser para a sociedade. Ok, então acho que é essa a mensagem. Tá ótimo. Muito obrigado, Ricardo. Novamente. Não, Henrique, por favor, sua mensagem final. Olha, eu acho que para dar certo o ICT, a universidade com a indústria, a universidade tem que entender o que é uma inovação disruptiva. Porque não adianta nada você criar alguma coisa que não vai ter custo, não vai ser acessível, e só vai render papers. Então, ela tem que pensar no bem que ela vai fazer para a sociedade, colocando um produto que vai ser acessível a todos, no bem que vai fazer para a indústria que está aportando um dinheiro e uma indústria nacional nesse cenário que nós estamos vivendo, está investindo nisso, é uma coisa meio fora da curva. Então, o pesquisador tem que entender de TIR, né, de taxa de retorno de investimento, tem que entender de custo, tem que entender do processo produtivo, e eu acho que a nossa parceria deu certo porque esse time que está conosco, ele entendeu isso. Ele entendeu que eu não ia comprar um equipamento só porque lá dentro do laboratório precisava daquela faixa de trabalho. Ele tem que entender que tem que colocar lá e ele que tem que dar um jeito de fazer funcionar o que eu tenho. Então, isso é importante. E tem um distanciamento muito grande entre a academia e a indústria, justamente porque um lado não quer entender o outro. Eu também entendo quando eles falam que, olha, eu preciso escrever um artigo. Eu entendo quando ele fala, poxa, meu TCC aqui, a Tamires mesmo, eu lembro que na véspera lá o TCC veio para que eu desse uma olhada, que eu validasse. A gente entende também esse lado, a gente entende também que precisa ter uma pesquisa básica para depois ter uma pesquisa aplicada. Então, acho que o grande segredo são as duas partes entenderem cada uma a necessidade da outra. Então, isso daí acho que é a fórmula para o sucesso. Bom, eu repito que eu fiquei muito contente com o nosso papo aqui. Queria dizer que vocês estão de parabéns, o Mark Graf está de parabéns, a Dini Texto está de parabéns por essa visão e terem conseguido viabilizar essa parceria. Eu queria agora falar aos que estão me ouvindo ainda aí por aí, né, que nós estamos ainda abertos a apresentar novas parcerias de sucesso, academia e empresa. Então você pode entrar em contato comigo pelo LinkedIn ou mandar e-mail para amico@ufrgs.br que a gente vai colocar. Temos ainda alguns slots ali para colocar novas parcerias lá nesse programa, tá? Que é quinzenal e o próximo será dia 26 de maio. Eu posso até mostrar aqui, vou pedir licença aqui para mostrar aqui uma janela aqui. Se vocês estiverem vendo, me avisem aí. Opa, deixa eu ver aqui. Pequeno problema de troca aqui. Vamos de novo aqui. Tá, vamos lá agora. Vou apresentar aqui. Agora vai. Que é o próximo, tá? O próximo webinar. Vou mostrar para vocês agora aqui. Que é, então, daqui a 2 semanas, dia 26 de maio, polímeros, precursores de fibras de carbono e compostos ablativos, com o Luiz Pardini e Hilton Granado. Então, eu espero todos vocês aí daqui a 2 semanas aí participando novamente com a gente, tá? Eu queria agradecer, então, a todos pela presença. Muito obrigado. De novo, Naor e Ricardo, muito obrigado mesmo. E parabéns novamente a você, a Dini Texto, ao Mark Graf, e a vocês dois como pesquisadores e como promotores dessa parceria. Então, muito obrigado a todos pela presença e nos encontramos de novo daqui a 2 semanas, dia 26 de maio. Muito obrigado a todos. Até lá. Obrigado. Obrigado.